Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o verso 21. Retornamos à nossa série Atos dos Apóstolos, né? Se Deus quiser, terminaremos essa série. E hoje estamos retornando ao capítulo 22, a reta final da vida, da aventura missionária de Paulo. E no capítulo 22, nós vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 21. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nos acompanhasse. Atos, capítulo 22, versículo 1 até o verso 21. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhe falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos destes. Recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. E então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de que falava comigo. E então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. E tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão do que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. E então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvires a sua voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E tendo ele voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. E disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas e açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe e aos gentios. Deus, nós estamos na tua presença nessa noite. Essa é a tua palavra. Está aqui o teu povo, está aqui o teu servo. Nós queremos pedir a tua misericórdia mais uma vez. Pai, nos ajuda nessa noite a ouvir a tua voz através da exposição da tua palavra. Que haja lugar nos nossos corações. Que haja arrependimento, que haja conversão, que haja mudança de vida. Que haja uma reflexão profunda nos nossos corações. Ó Pai, nos ajuda a receber a tua porção nessa noite. Tem misericórdia de nós. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de um momento difícil, sendo
imprensado pela multidão em Jerusalém, ele é salvo pelo oficial romano. E no final do capítulo 21, no verso 40, no verso 39, ele pede ao oficial se ele poderia falar ao povo. E obtida a permissão, ele começa no capítulo 22. E ele se refere aos seus irmãos, ao povo hebreu. E ele começa a falar em língua hebraica. E o texto diz que quando ele fala em língua hebraica, o silêncio se torna maior ainda, porque a língua hebraica, naquele lugar onde se falava o grego, o simples grego koiné, a língua hebraica era tida como uma língua sagrada, a língua dos antepassados, a língua muito respeitada entre o povo judeu. E Paulo falava cerca de 7 idiomas. E ele, em língua hebraica, se refere ao povo. E esse, meus irmãos, é um dos 3 relatos da conversão de Saulo, tira como a conversão mais importante da história do cristianismo. É contada no capítulo 9, é contada no capítulo 22 e é contada novamente no capítulo 26. 3 momentos no livro de Atos, essa conversão é narrada. E no versículo 28, ele afirma que tinha direito por nascimento, o que indica também que ele era cidadão romano. Paulo era cidadão romano. Paulo tinha sabedoria, porque ele cresceu aos pés de Gamaliel, sabedoria da lei, da filosofia e conhecimento de costumes gregos e de várias línguas. Paulo era cidadão romano. Paulo era hebreu. Então, meus irmãos, ele era cidadão romano, provavelmente porque o seu pai, ele recebeu do seu próprio pai, e só recebia a cidadania romana alguém que tivesse feito um grande ato de heroísmo, uma grande contribuição para a sociedade, ou tivesse algum título, ou muito dinheiro para que pudesse comprar aquele título de cidadão romano. E Paulo recebe por herança de nascimento do seu pai, que deve ter sido um homem importante ou rico. Ele recebeu a instrução mais excelente possível. Paulo cresce aos pés de Gamaliel, o grande famoso Rabi Gamaliel. Paulo mostrou aos judeus que também era judeu, nascido em Tarso, mas fora criado em Jerusalém. Ele foi educado para ser um rabino e líder do judaísmo. Dentre os da sua idade, Paulo se destaca como um dos mais zelosos da lei, como um dos mais promissores líderes entre os fariseus. Paulo tinha um zelo muito grande pela tradição dos seus antepassados. E Paulo vivia isso. E Paulo respirava isso. E o seu coração estava tomado, encharcado, em eliminar qualquer ameaça ao seu pensamento religioso, às suas convicções, às suas raízes, ao que ele havia aprendido e recebido ao longo da sua vida e da sua convivência em Jerusalém. Mas só que você já conhece a história. Um dia Paulo indo a Damasco, nós lemos o texto, e ele reconta essa história agora. Diante de um momento muito difícil em Jerusalém, sabia-se que ao chegar em Jerusalém a situação dele não seria fácil. E ele, imprensado pelo povo, começa o seu discurso. Mas algumas coisas do discurso de Paulo e da história da sua conversão, nós vamos destacar nessa noite. Nós vamos destacar algumas coisas da história da sua conversão. Voltando ao capítulo 22 de Atos, versículo 14 até o 16. Capítulo 22 de Atos, versículo 14 até o 16.
Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz que saía da sua boca. Ananias, aquele homem piedoso, aquele homem amoroso, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Aquele homem piedoso de coração, voltado para Deus, que teve muito medo de fazer essa visita a Paulo, mas Deus o mandou ir, porque ele conhecia a fama de Paulo. E ele diz 3 coisas importantíssimas, que foram importantíssimas na vida de Paulo, e que pode ser importante, que é importante na minha vida e na sua vida. Primeira coisa, ele diz: Paulo, você foi chamado por Deus para conhecer. Para conhecer o que, meus irmãos? Para conhecer a sua vontade. No versículo 14 ele repete: de antemão ele te escolheu para conheceres a tua vontade. Deus me escolheu, Deus escolheu você, Deus nos escolheu primeiro para conhecer a sua vontade. O que Ele quer para a minha vida, o que Ele espera de mim como cristão, como alguém que teve encontro com Jesus, como alguém que foi iluminado, como Paulo foi no caminho de Damasco, cada um com a sua história, cada um com as pessoas que foram levantadas por Deus para te trazerem até aqui, para te convencerem, para serem usadas pelo Espírito Santo nesse convencimento. E Paulo, segundo Ananias, o homem de Deus, ele diz: Paulo, você foi chamado para conhecer a vontade de Deus. Nós somos chamados para conhecer a vontade de Deus. Conhecemos a vontade de Deus através da sua palavra. E além de conhecer a vontade de Deus, e aí existe uma distância muito grande entre conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Eis aí um abismo muito grande. Porque o conhecimento, a minha fé intelectual, o fato de saber, o fato de ter muitos anos de crente, o fato de ser um pastor, o fato de ser um professor, o fato de ser alguém que tem muita experiência no evangelismo, que já viveu muitos momentos na vida cristã, alguém que já viu de tudo, alguém que já se sente experimentado. O fato de saber, meus irmãos, existe um abismo entre o fato de saber e o fato de ser e de fazer a vontade do Senhor. Conhecemos na sua palavra. Conhecendo na sua palavra, nós devemos estar dispostos a obedecer a sua vontade. E conhecer a sua vontade vai nos levar à morte. Eu conheço a vontade de Deus está na sua palavra, e eu começo a obedecer a sua palavra, e a obediência à palavra me leva à morte. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como diz o próprio apóstolo Paulo, e a vida que agora viva na fé do Filho de Deus. Primeira coisa que Ananias propõe a Paulo: você foi chamado. Eu estou dizendo, estou trazendo o recado de Deus para a sua vida, é um recado de Deus para a minha vida, para a sua vida hoje, para a vida de Paulo naquele dia. Nós somos chamados para conhecer a vontade de Deus. E não só para conhecer, mas para viver essa vontade. E Paulo, que tinha tanto conhecimento, tanta intelectualidade, eu posso ir com você ao livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao 8, é um texto que nós conhecemos. Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao 8, Paulo diz: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
Se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando eu tenho um encontro com Cristo, quando eu passo a conhecer através da sua palavra, quando eu estou disposto a obedecer a sua palavra, eu preciso morrer. E quando eu morro, eu olho para a minha vida, eu olho para o que eu sei, para o que eu sabia, para o que eu aprendi, para o que eu tenho. Eu olho para os meus projetos, eu olho para as minhas prioridades, eu olho para tudo aquilo que eu sonhava viver na vida e digo: minha prioridade agora é Cristo. O meu supremo bem agora é Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho títulos, eu sou reconhecido, eu tenho diplomas. Mas quando eu olho para Cristo, eu considero tudo isso como nada. Quando eu olho para Cristo, eu considero isso como esterco, como refúgio, como algo que não me serve. Eu encontrei Jesus e eu percebi que Jesus é maior do que tudo isso. Está aí, irmãos, porque nada na nossa vida pode ser maior do que Jesus. Como o apóstolo Paulo diz, eu poderia confiar na carne, eu poderia acreditar mais em mim, eu poderia confiar na minha força, na minha inteligência, mas quando eu olho para Cristo, aí você não pode confiar no dinheiro que você tem no banco, irmãos. Eu também não. Eu não tenho dinheiro no banco, mas quem tem não pode confiar. Sabe, você não pode colocar o seu coração na vida do seu esposo, da sua esposa, muito embora você deve amá-lo e respeitá-lo, mas Jesus é maior do que ele. É maior do que os seus filhos, é maior do que os seus bens, é maior do que o seu ministério. Jesus é maior do que qualquer coisa. Paulo está dizendo isso diante de tudo que eu vivi, do que eu sou, do que eu fiz, de tudo que eu acumulei na vida, de tudo que eu ganhei, que eu consegui. Ele está dizendo: olha, quando eu encontrei Jesus, nada é comparado a Jesus de Nazaré. A pergunta que eu faço, irmãos, para mim e para você: tem alguma coisa na nossa vida que é mais importante do que Jesus? Sabe? Porque se tem alguma coisa que se tornou mais importante do que Jesus, isso é idolatria. Eu ainda não conheço a vontade de Jesus. Eu ainda não entendi, eu ainda não me entreguei. Talvez eu até conheça, mas eu ainda não decidi obedecê-la e viver para Ele. Quando eu tenho encontro com Jesus, que eu sou iluminado no caminho de Damasco, eu sou liberto. Paulo vivia preso à escuridão. Paulo queria prender os cristãos, mas o indivíduo mais acorrentado da história era ele mesmo. Ele estava preso à escuridão do ódio, à escuridão da religiosidade fanática e perversa. O que é que tem sido maior do que Jesus na nossa vida, irmãos? É uma pergunta que eu faço para você, é uma pergunta que eu faço para mim. O que é mais importante do que Jesus na nossa vida? O que é que eu tenho dado prioridade? Ah, mas Jesus é o mais importante. Mas se eu olhar para a minha vida e sentar e começar a escrever e fazer as contas, quais são as minhas prioridades mesmo? O que é realmente importante para mim? Às vezes pode ser muito mais importante para mim a minha vida financeira. Talvez pode ser muito mais importante para mim a minha carreira acadêmica. Talvez pode ser muito mais importante para mim, visitando o meu coração, a minha empresa, o meu comércio, o meu emprego, o meu concurso, o concurso que eu passei. E eu me sinto muito orgulhoso por isso. Isso tornou uma coisa tão grande na minha vida. O que é mais importante do que Jesus? Paulo está diante da multidão em Jerusalém. E ele simplesmente diz: olha, eu caí do cavalo, eu vi a luz e a minha vida mudou. Ananias, no mesmo discurso a Paulo, ele diz: Paulo,
Você foi chamado para conhecer a vontade de Deus. E você foi chamado para olhar para Jesus. O texto diz que Paulo ficou cego. Mas Paulo era cego até ter o encontro com Jesus. Os olhos de Paulo são abertos quando ele cai do cavalo e fica cego. Os seus olhos espirituais são abertos justamente nesse momento, quando ele cai do cavalo e vê a luz. E aí, quando eu vejo a luz, irmãos, quando eu tenho encontro com Jesus, quando eu olho para Jesus, quando eu contemplo Jesus, a sua bondade, a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia, tudo que Ele representa para mim, o que Ele tem feito, a primeira mudança que acontece na minha vida é que eu começo a olhar as pessoas de maneira diferente. Eu olho para as pessoas agora com um olhar diferente. Eu encontrei a Cristo, e o fato de ver a Cristo, de enxergar a Cristo, mudou o meu olhar, abriu os meus olhos espirituais. Eu agora olho com misericórdia, eu olho com graça, eu olho com sensibilidade, eu olho com cuidado, com zelo, eu olho como se eu fosse responsável pelo outro. O meu olhar muda quando eu tenho encontro com Jesus. A outra coisa que muda instantaneamente é meu olhar diante da vida. Antes, eu olhava para a vida e todas as soluções tinham que partir de mim. Tudo precisava se resolver. E eu me sentia capaz de resolver os problemas da minha vida, de conduzir a minha própria vida, mas agora eu começo a enxergar Deus trabalhando, Deus no controle, Deus em meio às circunstâncias, Deus no meio das tempestades. E talvez você esteja pensando que Deus não está, mas Ele está, irmãos. Louvado seja Deus, porque Ele não nos abandona. Talvez você esteja dizendo, eu estou passando um momento difícil, de enfermidade, de crise, de fraqueza espiritual. Deus está presente. O problema é que nós não enxergamos. E muitas vezes, em meio às crises, Deus está falando conosco, está nos mostrando a direção, está nos direcionando. Mas a gente não enxerga, estamos cheios de nós mesmos, às vezes tão tomados pelo medo, pela insegurança, pela nossa humanidade, querendo e pensando que nós temos a capacidade de resolver os nossos problemas, de ter uma vida feliz. Não enxergamos a Deus no meio das circunstâncias. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, seus olhos são abertos. E ele está dizendo justamente aos judeus, olha, os meus olhos foram abertos. E agora Paulo, no versículo 11 do mesmo capítulo 22, que era tão seguro de si, Paulo que era tão forte, que era tão decidido, que era tão valente, Paulo que sabia o que estava fazendo e para onde estava indo, tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Quando eu enxergo Jesus, eu agora sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu agora digo, Deus, eu não sou capaz. E Paulo ouve as instruções de Jesus naquele momento da queda da luz, e ele segue tudo direitinho, impactado pelo encontro que ele teve com Jesus. E às vezes eu fico pensando, irmãos, que a gente tem um encontro com Jesus, e às vezes a gente vem à igreja e Deus fala tão forte ao seu coração, a gente chega a chorar, sai daqui impactado, sabe, sai daqui cheio de vontade de acertar, e quando é no outro dia parece que tudo acabou, aquele momento de êxtase foi embora, a adrenalina baixou, e a gente volta a ser tudo que era antes. E tomamos um caminho diferente. Aí Paulo agora tem que se submeter à direção do Espírito Santo. Eu quero comandar a minha vida, eu quero tomar as minhas decisões,
Eu quero marcar data para que as coisas aconteçam. Eu quero definir a situação do meu casamento, dos meus filhos, dos meus relacionamentos. Eu quero fazer aquilo que eu acho que é melhor para a minha vida, para a minha empresa, para a minha igreja. Irmãos, Paulo precisou ser guiado por alguém e nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quando a gente olha para Jesus, enxerga Jesus, a nossa cegueira vai embora. E agora o Espírito Santo pega pela minha mão, pela sua mão, e nos conduz, e nos leva, sabe? E quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, não tem como dar errado, não tem como fracassar, porque o Espírito Santo sempre nos conduzirá ao melhor lugar possível, ao lugar onde eu vou glorificar o nome do Senhor. Em Hebreus 12, 2, o escritor de Hebreus 12, 2, quando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A gente não desfalece, não desanima, não se entrega, se a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para mim, você está perdido. Se você olhar para o pastor Hermes, você está perdido. Se você olhar para Cláudio, você está perdido. Se você olhar para Daniel, para Jefferson, para Gel, para Paulo, para todo mundo aqui, qualquer um de nós, você está perdido. E se eu olhar para você também, eu estou perdido. E se eu olhar para eles, eu estou perdido. Mas o texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que está proposta, suportou a cruz. É alguém que eu posso olhar e confiar, porque ele não vai desaparecer, ele não vai embora, ele não vai me abandonar. É alguém que sofreu o pior castigo que alguém poderia sofrer por amor a mim e a você, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O texto dizia, olhando firmemente para Jesus. E Ananias agora, na mesma conversa que ele tem com Paulo, nesse texto, ele diz, Paulo, você foi chamado para conhecer a verdade de Deus, você foi chamado para olhar para Jesus. Terceira coisa, Paulo, você foi chamado para ouvir a Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é conhecer, ver e ouvir. Paulo foi chamado às nações. Paulo foi chamado para ser o maior missionário de todos os tempos. Mas Deus o chama primeiro para conhecer, ver e ouvir. Existem muitas vozes. No capítulo 22, voltando agora ao versículo 8 até o 10. Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz aí de quem falava comigo. E então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Paulo agora ouve a voz de Jesus. Existem muitas vozes dentro de nós. Existem vozes dentro de nós que nos falam, que insistem conosco dia e noite. O maior campo de batalha que existe é o campo de batalha da mente. E essa guerra acontece 24 horas por dia. E eu recebo sugestões o tempo inteiro de como eu devo viver a minha vida, de que caminho eu devo tomar
das decisões sobre a minha vida, sobre os meus relacionamentos, sobre a minha família. Existem muitas vozes fora de nós, pessoas que nos influenciam, pessoas que nós admiramos, pessoas que são importantes para nós, e vozes também negativas, que nos influenciam também, que nos jogam para baixo, que nos desanimam, vozes que nós ouvimos lá 20, 30 anos atrás, mas elas parecem que ecoam até o dia de hoje, são vozes cruéis, que matam, que destroem, que roubam a nossa paz, são vozes do passado que continuam bem presentes na nossa vida. Mas Paulo ouve a Jesus, e ele faz a pergunta que todos nós deveríamos fazer. Geralmente, quando a gente encontra Jesus, a gente pergunta a Ele o que é que Ele pode nos dar, o que é que Ele pode fazer por nós. Perceba que nós temos uma tendência muito grande que as nossas orações sejam só orações de pedidos, de solicitações, são sempre emergentes, são sempre emergenciais, são sempre as minhas necessidades. Se eu fizer uma avaliação das minhas orações dos últimos 10 anos, e filtrar quantas vezes eu agradeci de verdade, de todo o meu coração, no momento que eu parei para orar só para agradecer, eu acredito que isso a começar em mim foram poucos momentos. Mas Paulo não perguntou o que Deus poderia fazer por ele. Paulo perguntou: e o que é que eu tenho que fazer? Depois que eu tenho um encontro com Jesus, a minha atitude deve ser a seguinte: Senhor, o que é que eu preciso fazer? Eu quero ser útil, eu quero abençoar, eu quero, influenciar a vida das pessoas. O que é que eu tenho que fazer? Para onde eu devo ir? Com quem eu devo ir? A quem eu devo abençoar? E a pergunta de Paulo é essa, uma pergunta simples: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Às vezes nós questionamos a Deus por tantas coisas. Paulo nem questiona, Paulo já estava convicto, Paulo teve um encontro real com o Senhor Jesus, e quando eu tenho um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a minha pergunta é: eis-me aqui. Como é que o Senhor quer me usar? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? Qual é o meu trabalho? Às vezes nós chegamos à igreja, irmão, só para resolver os nossos problemas. E não entendemos que nós somos chamados para um exército que está em guerra. E nós somos soldados. Precisamos estar no fronte da batalha. Precisamos enfrentar os inimigos. Precisamos ganhar pessoas para Jesus. Precisamos anunciar o evangelho da graça do Senhor Jesus, mesmo em tempos difíceis. Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. E às vezes não fazemos essa pergunta, às vezes fugimos dessa pergunta, às vezes queremos viver na igreja, naquela mornidão, naquele banco confortável, agora em casa, no meu sofá, eu não quero me envolver com muita coisa, eu não quero problema para a minha vida, eu já sou uma pessoa ocupada demais, eu não tenho tempo, e às vezes eu quero viver essa vida de conformismo, essa zona de conforto altamente destrutiva que me afasta de Deus. E às vezes Deus vai lá e me tira dessa zona de conforto. E o problema, irmãos, que às vezes a maneira como Deus me tira da minha zona de conforto é dolorosa. Às vezes os métodos que Deus usa para que eu acorde, para que eu abra os olhos, às vezes dói demais, dói na carne, é triste, é angustiante, são dias maus. Mas, meu irmão, a Bíblia ainda diz que se Deus faz isso, é porque Ele nos ama. A sua palavra diz que Ele corrige a quem ama. Deus às vezes está nos chamando, mas não ouvimos a sua voz. Às vezes nós chegamos para orar, nós temos tanta coisa para pedir, e nós falamos tanto, e existe aquela tagarelice que, nós falamos com a boca, aquele barulho, aquela inquietação dentro de mim tão grande.
Um dia, ouvindo um pregador falar, ele disse: experimente. Eu digo, você estiver mais agoniado, parar, ficar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero ficar aqui parado, vou fechar os meus olhos. Eu quero que o Senhor fale ao meu coração, não vou dizer nada. Às vezes nós estamos tão cheios, irmãos, e a gente não escuta a Deus. A nossa alma é barulhenta demais. Nós temos muitas razões. Tudo é muito urgente. Nós não escutamos a Deus. Passamos por problemas no casamento, financeiros, problemas emocionais. Não escutamos a Deus. Queremos que Deus resolva os nossos problemas. E Deus muitas vezes está dizendo que eu sou a causa do problema. Deus está me orientando, me direcionando. E eu não escuto a Deus, a minha alma é barulhenta. E às vezes a maneira que Deus usa para fazer com que eu escute a sua voz é uma maneira dolorosa. Em João 10, 27, Jesus diz, João 10, 27, é um texto bastante conhecido, onde ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em João 5, 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem ouve não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, quem está disposto a ouvir a voz de Deus, ainda que não seja o que eu gostaria, ainda que não seja o que eu quero, é melhor ouvir a voz de Deus do que ouvir as vozes que estão dentro de mim ou que estão ao meu redor. E Paulo termina o seu discurso contando toda essa história. E quando ele vai ser açoitado, aquele comandante não acreditava, não entendeu, porque Paulo falou em língua hebraica. Ele não entendeu o que Paulo falava, ele não confiava no povo, nos hebreus, nos fariseus, nos religiosos. E ele ordenou que Paulo fosse açoitado, e Paulo disse: eu sou cidadão romano. Imediatamente, ele soltou Paulo, levou em segurança e convocou o Sinédrio, são cerca de 70 pessoas, para que ouvisse Paulo naquela reunião do Sinédrio. Aí no capítulo 23 nós vamos continuar, mas eu gostaria de contar uma história a você, para a gente finalizar a reflexão dessa noite. Diante de tudo isso, irmãos, o que mais me marca na vida de Paulo é porque ele colocou Jesus como a pessoa mais importante da vida dele. Ele conhece, ele vê, ele ouve, ele se entrega. E ele chega a dizer: olha, tudo que eu já fiz na vida, tudo que eu construí até agora, nada se compara a ser achado em Cristo. Certa vez uma mulher passeava com a sua filha, e ela passeando com a sua filha, essa historinha bem antiga, a sua filha pequena, e ela passando próximo de uma rocha, ela ouviu uma voz, e aquela rocha abriu, e a voz disse a ela: pegue tudo que foi importante, pegue tudo que você quiser, mas saia rápido, não demore. Parece que aquela voz deu 2 minutos para que ela pegasse. Quando ela entrou, tinha tanto tesouro, tanto ouro. Ela entrou lá naquela rocha com a sua filha, e ela viu tanto ouro, tantas pérolas, tanta coisa, tanta riqueza, e ela ficou louca: meu Deus, eu estou rica. E em 2 minutos ela começou a pegar tudo, pegou tudo, e a voz dizia: pegue tudo, mas não esqueça o mais importante. Pegue tudo que você quiser, mas não esqueça o mais importante. E aí, quando estava acabando o tempo, aquela voz dizia: eu vou fechar a rocha, sai agora, eu vou fechar a rocha, sai agora. E ela pegou aquele monte, o máximo que ela pôde pegar, de joias, de ouro, de prata, e saiu. Quando ela saiu, ela estava feliz e jogou tudo no chão, e a rocha fechou quando ela olhou ao seu redor.
a sua filha tinha ficado dentro da rocha. E nunca mais ela encontrou a sua filha. O que realmente é importante para nós, irmãos? Não esqueça o mais importante. Jesus é a pessoa mais importante da minha vida e da sua vida. Se existe alguma outra prioridade, nós precisamos mudar hoje. Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não existe nada melhor do que ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ter Ele no centro, sentado no trono do meu coração. É a coisa mais importante para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos ouvir essa canção e eu gostaria que você, em espírito de oração, se colocasse diante de Deus agora. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Cante comigo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de Paulo, pela coragem que ele teve de ter tido o encontro com o Senhor Jesus. Foi um encontro poderoso, tremendo. Mas ele levantou, perguntou ao Senhor o que ele deveria fazer, obedeceu. E a partir dali a sua vida se tornou propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Paulo se torna o maior missionário da história da igreja. Se o evangelho chegou até nós, o Senhor usou Paulo. Mas eu posso ser onde o Senhor me colocou. Eu posso ser aquela pessoa que pergunta ao Senhor: o que é que eu posso fazer? Eu posso ser aquele crente que está disposto a pagar o preço de servir ao Senhor de todo o coração. Eu posso ser aquele crente que não adora o Senhor só com a canção, mas adora o Senhor no meu dia a dia. Eu sou aquele crente, eu posso ser aquele crente, eu posso ser, qualquer um de nós pode ser. Nós chegaremos lá em nome de Jesus. Nós queremos ser aquele crente valente que não desiste das pessoas, que evangeliza, que prega o amor, que não se contenta em viver com a rua cheia de vizinhos e nunca ter falado de Jesus para eles, que não se contenta em comprar tanto tempo no mesmo mercadinho, na mesma padaria e nunca ter falado de Jesus para aquelas pessoas.
aquele crente que ele pode errar, ele pode cometer erros e pecados, mas ele sempre volta aos teus pés, clamando por misericórdia, pedindo ao Senhor uma nova chance. Nós podemos ser aquele crente, assim como Paulo, que cometeu muitos erros. Nós podemos ser aquele crente que, mesmo com as nossas limitações, tem o Senhor Jesus como o nosso supremo bem, como o Rei que está sentado no trono dos nossos corações e que é a pessoa mais importante da nossa vida. Por isso nós te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E com o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe. Desejo a você uma ótima noite. Daqui a pouco, à meia-noite, estaremos juntos em mais um momento na nossa jornada de oração.